Olá, pessoal. Vamos dar sequência aqui às nossas aulas de educação patrimonial na arqueologia e, como eu disse para vocês, nós temos um ponto importante para continuar aqui na reflexão que eu venho fazendo com vocês, que diz respeito a esse Brasil, né, que vai se constituindo como uma república a partir do início do século XX. Então, vamos recordar aqui rapidamente que eu já comentei com vocês que o Brasil teve uma fase inicial da sua república, entre 1889, né, mais especificamente a partir de novembro daquele ano, quando ocorre o golpe militar que derruba a monarquia, até 1930, que é o ano, então, em que a eleição presidencial tem um resultado, né, que acaba levando a uma revolta, e essa revolta ela vai ocasionar um novo governo. Então, o que nós temos que pensar juntos aqui? A velha república, que é esse período inicial, que são esses anos iniciais, né, que tem um caráter no início muito militar, pelo fato de termos, né, um primeiro presidente, um marechal, o Marechal Deodoro, um segundo presidente, também um marechal, né, o Marechal Floriano Peixoto, e depois os presidentes civis, que se seguiram aí até 1930. Como eu mostrei para vocês, né, havia ali uma formação oligárquica de poder, eram fazendeiros, latifundiários, produtores de café, criadores de gado, né, que controlavam o início dessa república. A escravidão era uma marca presente, né, embora ela tivesse sido abolida um ano antes do fim da monarquia. A população afrodescendente no Brasil, afro-brasileira, não estava resguardada por nenhum direito, foi simplesmente colocada na condição de cidadão de segunda categoria dessa república que recém surgia. Não tinham acesso ao ensino, né, permaneciam muitos deles trabalhando sem nenhuma remuneração nos mesmos lugares onde haviam sido escravos, porque de fato não havia muito para onde ir, né? E com isso nós temos uma situação de início de uma república onde não há uma mão de obra organizada no sentido como havia na Europa, já com operários, já com organização política. Nós tínhamos, na verdade, uma mão de obra que continuava precária, submissa e submetida, né, pela força a essas elites oligárquicas do país. Né? E, por outro lado, uma sociedade extremamente escravista no comportamento, ou seja, você não elimina pensamentos de superioridade racial por um decreto, por uma assinatura, né, de ordem de um governo. E, de fato, a sociedade brasileira é escravista, escravocrata até hoje. Né? Muito mais forte, evidentemente, nos primeiros anos da República, em que uma parte considerável da população jamais concordou com o fim da escravidão, jamais concordou com a abolição do regime escravista. Então, isso é uma marca que fica, né, no início da República Brasileira. Outra coisa que eu comentei com vocês também são essas revoltas, né, que ocorrem durante esse período, principalmente a revolta tenentista dos tenentes, né, na década de 20, entre 1924 e 1926, jovens oficiais do Exército que querem mudanças políticas, que querem voto secreto, porque o voto era aberto, né, você não votava numa urna escondida, você votava na frente do mesário e ele sabia em quem você votou. Né? Eles queriam um ensino primário gratuito para todo mundo. Não eram revolucionários, eram reformistas, queriam reformar o início daquela república que lhes parecia muito antipopular e de fato era. Bom, também então vimos que o final dessa primeira etapa se dá porque a candidatura de Getúlio Dornelles Vargas não vence a eleição. Ele representava uma oligarquia do sul do Brasil, unida a uma oligarquia do Nordeste, da Paraíba, e ele então lidera um movimento que não aceita o resultado da eleição, a eleição de 1929 para 30, e eles então derrubam o governo do presidente, naquele momento, Washington Luiz, não permitem que o presidente que venceu a eleição, muito provavelmente fraudada, o Júlio Prestes, e eles tomam o poder. Esse é o nosso ponto, então, para a gente falar um pouco nessa videoaula de hoje. Né? O que acontece depois dessa tomada de poder pelo grupo que não aceita o resultado da eleição, né, derruba o presidente da República e instaura um governo provisório? Claro que os primeiros momentos eram dar conformação a esse novo governo. Ou seja, o que nós vamos fazer? Tomamos o poder, e agora? Como a gente coloca nossas ideias em execução
diante de uma situação em que nós temos um lado que foi derrotado à força. Né? Muito bem, então começa a se organizar um governo provisório, o Getúlio Vargas, que era o candidato, é colocado como presidente provisório, né, depois desse movimento que eles vão chamar de revolução, né, e aí você tem a promessa de uma nova Constituição, que isso era fundamental. Né, eles entendiam que para reformar o país, para mudar a política social, econômica do país, era importante fazer uma nova Constituição. A Constituição que ainda valia era de 1891. Estávamos em 1930. Então começa a se falar que vai ser feita uma nova Constituição, mas ela não acontece imediatamente. Porque cabia ao presidente da República, ainda que provisório, convocar uma Assembleia Nacional Constituinte, né, que seria eleita então pelo povo, com deputados que iriam redigir a nova Constituição, e isso demorava muito para acontecer. Né? Os tempos vão se passando, os meses vão se passando, o governo vai se organizando, né? E aí então nós temos um momento importante que é a revolta dos paulistas contra o governo de Getúlio Vargas, o governo provisório. Isso acontece em 1932, é conhecido como a Revolução Paulista, alguns chamam, né? A Revolta Paulista, e acaba fracassando. O governo consegue, né, o governo provisório de Vargas consegue derrotar, é um levante militar, inclusive ocorrem combates, né, mas as forças de São Paulo não são suficientes para derrubar aquele governo que havia tomado o poder. E aí então, depois de sufocar a revolta de São Paulo, Vargas tem a sensação de que está mais seguro, né, no poder, e encaminha a organização da Assembleia, e nós temos uma nova Constituição que fica pronta em 1934. Então o Brasil tem a sua terceira Constituição. A primeira em 1922, a do Império, a segunda, que é a primeira da República, em 1891, e a terceira em 1934, que é a primeira depois da Revolução de 30. A segunda Constituição da República, a terceira Constituição do Brasil. E aí, nesta Constituição, diz que a eleição do presidente imediatamente após a Constituição seria indireta. Os deputados é que iriam escolhê-lo. E a próxima, 4 anos depois, então lá em 1938, seria direta por escolha popular. O presidente escolhido, né, na primeira escolha indireta, foi Getúlio Vargas. Então ele permanece agora não mais presidente provisório, ele passa a ser presidente constitucional, presidente eleito, ainda que não pelo povo, mas pelos representantes do povo, os deputados. E começa então um mandato de 4 anos para governar. Esses anos que vão de 34 a 38 são anos muito interessantes, né? Porque também são anos terríveis, claro, né? O Brasil precisa se reorganizar, mas Vargas vai impondo um estilo de política, né, de negociação e também sendo duro com seus adversários. Um ano depois já ele enfrenta um levante comunista, uma tentativa que inclusive ficou conhecido com o nome de Intentona Comunista, né, uma tentativa de derrubada do poder organizada pelo Partido Comunista Brasileiro, que acaba fracassando. Né? É aí que surge, volta a figura de Luiz Carlos Prestes, não confundir com o Júlio Prestes, aquele que tinha sido candidato a presidente e havia vencido a eleição que Vargas não reconheceu. O Luiz Carlos Prestes era um tenente do Exército, na verdade estava já no posto de capitão, tinha participado do tenentismo, de 1924 até 1926, havia liderado um levante militar, aquele que eu me referi na aula anterior, que percorreu o interior do Brasil, que promoveu uma revolta popular, mas não conseguiu seus objetivos imediatamente. E ele então havia fugido do Brasil pela Bolívia, foi para a União Soviética, fez a sua formação política lá, converteu-se ao marxismo e ao comunismo e foi mandado de volta para o Brasil para organizar um levante com militares de esquerda, com militares comunistas e civis. Pois isso aconteceu em 1935 e acabou fracassando, foi um fracasso rotundo. Luiz Carlos Prestes foi preso, a sua companheira, que ele havia conhecido durante a sua volta ao Brasil, porque era a sua segurança pessoal, Olga Benário, uma comunista alemã que havia ido também para a União Soviética. Eles dois foram presos, né, e sufocou-se a revolta.
Vocês têm isso muito bem narrado numa linguagem de fácil entendimento e muito bonita no filme Olga. Tá? Recomendo a quem não assistiu aqui, os nossos alunos, alunas, o filme Olga, um filme brasileiro que conta a história então de Olga Benário, né, esta comunista alemã que acompanhou Luiz Carlos Prestes, acabaram se apaixonando, acabaram vivendo juntos, ela acabou engravidando dele, e quando foi presa estava grávida, depois foi mandada para a Alemanha, porque Olga era judia, e acabou prisioneira num campo de concentração nazista e acabou morrendo num campo de concentração nazista, mas a sua filha, né, a filha dela com Luiz Carlos Prestes, sobreviveu, e foi salva pela família de Prestes e depois virou inclusive uma importante professora de história brasileira, a Anita Leocádia Prestes. Né? Recomendo muito que vocês assistam o filme Olga, ok? Então, Vargas enfrenta isso logo no início, consegue também se desvencilhar desse problema e vai organizando um governo reformista, nacionalista, extremamente nacionalista. E esse é o ponto onde eu quero chegar com vocês hoje. O nacionalismo varguista, ele significa uma oportunidade para pensar a identidade nacional. Não tem como você construir um sentimento de nação sem passar pelo elemento identidade. Porque o sentimento de nação, ele não depende do governo. Você pode ter governo, território, tudo isso estabelecido, mas a nação é um sentimento. Porque a nação é um sentimento de pertencer a algo. Você não impõe uma nação de cima para baixo. É um processo de construção. Claro que às vezes você pode construir nações que são, de certa forma, simuladas, que não têm força popular. Você pode fazer isso. Mas a nação, ela é fruto de um sentimento mais profundo. E um sentimento que é construído também. Então é preciso uma operação, um movimento de construção dessa identidade. E foi isso que alguns intelectuais entenderam que era chegada a hora de fazer. E aí muitos intelectuais se envolveram nisso. Muitos. Aqueles que haviam participado, alguns deles, daquela Semana de Arte Moderna de 1922, lembram que eu falei na aula passada, eles voltaram a se envolver. Um deles muito importante é o poeta Mário de Andrade, que tinha uma visão muito popular da identidade brasileira, do brasileiro, da brasileira, da cultura popular, do folclore, do conhecimento popular, das artes populares, sobretudo. E haviam outros agentes, outras pessoas, também pensando, refletindo sobre o Brasil. E aí se destacam dois escritores, um nesta década de 30 e outro um pouco depois. Um deles, então, é Sérgio Buarque de Holanda. Vocês certamente, pelo menos, já ouviram falar de Sérgio Buarque de Holanda, que é autor de pelo menos uma ou duas obras importantes sobre o Brasil. Uma delas chama Visões do Brasil. E o Sérgio Buarque de Holanda, ele vai construir uma visão histórica do passado colonial do Brasil, do passado imperial do Brasil, para apresentar para a sociedade brasileira algumas características que o povo brasileiro teria fruto desse processo histórico. Há muitas coisas nas ideias de Sérgio Buarque de Holanda, nós não temos aqui como aprofundar isso, né? O curso tem uma disciplina que se chama Identidade e Cultura Brasileira, que é oferecida, eu já ofereci, a professora Márcia já ofereceu. Ela é uma disciplina optativa, eu espero que a gente possa oferecê-la de novo em algum momento, onde a gente sim, aí com calma, trabalha as questões do Sérgio Buarque de Holanda e outros autores. Mas uma contribuição importante do Sérgio Buarque de Holanda foi essa ideia de que o brasileiro tem uma forma de se relacionar que ele colocou dentro do conceito de cordialidade, que na verdade não diz respeito a ser cordial, diz respeito a relações que são pessoalizadas e que isso entranhou a sociedade brasileira e tem a ver com a forma como nós nos relacionamos com o governo, como nos relacionamos com o poder, com as pessoas que têm poder e as pessoas que não têm poder. Essa relação de submissão está muito ligada a essa ideia da cordialidade, do brasileiro cordial, porque na verdade ele vai estabelecendo, as pessoas que estão no poder vão estabelecendo uma rede de relações. E essa rede de relações, ela se dá quase como uma troca de favores, um reconhecimento mútuo de que são parte de uma elite, e ali se dá então esta tal cordialidade, mas ela também acaba atingindo as camadas
inferiores. Bom, isso é uma das coisas que surge das muitas contribuições do Sérgio Buarque de Holanda. O que é importante é que ele tenta, num grande esforço intelectual, definir o Brasil e os brasileiros. Depois dele, vai haver um outro autor importante que nós vamos falar mais adiante, vamos voltar a falar dele, mas eu já posso citá-lo aqui, que é Gilberto Freire, que vocês também certamente ouviram falar, que é autor de uma obra clássica sobre o Brasil, Casa Grande e Senzala, né, onde ele defende ali as suas ideias da formação do povo brasileiro a partir de algo muito importante para nós da arqueologia, que é a famosa teoria das três raças. Okay? Guardem isso, tenham isso muito presente para vocês. A ideia da teoria das três raças. O povo brasileiro seria composto essencialmente por três raças: o branco, o negro e o indígena, o amarelo, né? Como se dizia antigamente. Da combinação dos elementos dessas três raças, do seu comportamento, do seu pacote cultural, teria surgido o brasileiro. E o que o Gilberto Freire faz, diferente de outros autores, é de alguma maneira tentar dizer que houve uma síntese que, de certa maneira, misturou essas raças, atenuando o conflito racial que era fruto da escravidão, onde uma raça, a branca, se considerava superior à negra como seu escravo e superior à indígena por princípios morais e intelectuais. Então vejam bem, aqui nós temos um ponto importante. Quando Gilberto Freire apresenta para o povo brasileiro uma teoria de que aqui houve uma síntese de tal ordem que chegou a constituir algo que ficou conhecido como democracia racial. O brasileiro teria conseguido, de certa forma, estabelecer mecanismos de convivência que suavizavam a violência intrínseca às diferenças raciais que existiam e que eram reforçadas pelos preconceitos. Então nós temos aqui dois pilares da identidade brasileira ou daquilo que foi sendo constituído: Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freire. Não são os únicos, tá? Há outros, né? Inclusive autores da literatura acabaram contribuindo para estas ideias sobre o Brasil. Mas eu queria destacar esses dois, principalmente o período do Sérgio Buarque de Holanda, porque aqui nós vamos entrar no que é importante para a nossa próxima aula, que é, a partir do momento em que os intelectuais, artistas, o povo da cultura começam a dizer que é importante pensar o Brasil agora, com Vargas no poder, com um nacionalismo exacerbado, agora o Brasil vai acontecer e vai ser grande, agora nós temos um governo centralizador que vai colocar em ordem o Brasil para que ele possa progredir. Né? Aquilo que é tão forte na bandeira nacional, ordem e progresso. Né? Não pode haver desarmonia, não pode haver desequilíbrio, porque a ordem é que promove o progresso. Né? Então, Vargas é um governo autoritário contra qualquer tipo de dissidência que provoque a desarmonia, mas também quer promover sentimentos nacionais. E é nesse contexto que a ideia de uma nação junta-se com a ideia de que um povo precisa de alguns elementos básicos. Alguns o Brasil já tinha. Um idioma comum. Embora nós tenhamos muitos dialetos, formas de falar no Brasil, o idioma comum no Brasil é o português. Né? Do norte ao sul, do leste ao oeste, nordeste, sudoeste, centro-oeste, é o português. Né? Nós temos uma religião que predomina sobre as demais, que é o cristianismo. Naquela época, o cristianismo ainda católico, que predominava sobre as outras, embora as outras estivessem completamente disseminadas na sociedade, sobretudo as religiões afro-brasileiras. Umbanda, Candomblé, né, Batuque. Mas, do ponto de vista de como se olhava para a sociedade, se dizia que o Brasil é um país católico, cristão católico. E também tínhamos um território comum. Então, os três elementos básicos para construir uma nação, básicos, né, da onde se parte, estavam dados: território, nós tínhamos uma língua e uma religião que, de certa forma, unia o povo brasileiro, ainda que fosse apenas na intenção. O que faltava? Faltava o elemento história. Prestem bem atenção nisso, porque é aí que entram depois, no futuro, os arqueólogos e as arqueólogas. Né? Uma nação se constitui, sobretudo, em cima de uma ideia de história. Uma ideia de pertencer a uma história que oferece às pessoas uma ideia de um passado em comum. Todos eles, né, os brasileiros e brasileiras, têm em comum um passado que é comum a todos. Né? Então eu sou brasileiro, mas o passado colonial, imperial, também me pertence porque eu sou brasileiro. Então, é nesta operação, da década de 30 em diante, que nós vamos encontrar um esforço de organizar esse passado.
e de oferecer ao povo brasileiro as versões sobre esse passado que explicassem por que o Brasil era como ele era. Por que o Brasil era diferente, por exemplo, dos Estados Unidos? A colonização explicaria isso? Por que o fato do Brasil ter sido colonizado por portugueses seria diferente da Argentina, do Uruguai, do México, do Peru, que tinha sido colonizado por espanhóis? Sobre estas coisas vai pensar Sérgio Buarque de Holanda, por exemplo. E vai oferecer os modelos explicativos. Olha, quem foi colono de espanhóis tem tal característica. Quem foi colono de portugueses tem tal característica. Então, era um esforço de construir uma ideia comum de passado, e para isso era importante organizar essa história e transformá-la em matéria para chegar nas escolas. Prestem bem atenção nisso. Conhecimento organizado de forma utilitária. Então, você tem aí uma série de pessoas agindo juntas para que isso se transformasse em instrumentos da nacionalidade e da identidade nacional, que não são a mesma coisa. Então, é aí que entra a ideia do patrimônio. Uma coisa acaba levando a outra. Né? A necessidade de uma nação. Essa nação depende de uma ideia de história. E essa ideia de história se reforça se as pessoas enxergarem essa história numa coisa chamada patrimônio. Elementos materiais que eu posso enxergar como patrimônio. E como disse Mário de Andrade, imateriais também. A música, os cantos, as rezas, as formas de cozinhar, as danças, também eram importantes, segundo Mário de Andrade. E aí então é que a gente tem o embrião daquilo que vai virar, a ideia de que era preciso que o governo organizasse a proteção, a promoção, o conhecimento daquilo que os intelectuais dissessem ao povo que era o seu patrimônio. Entendem? Aqui é o ponto central. O patrimônio entendido como uma seleção de elementos do passado que estão no presente e que precisam ser preservados para gerações do futuro. Então, olhar para aquele Brasil da década de 30, ver o que restava inteiro do ponto de vista material, e aí poderíamos dizer arqueológico, no Brasil, e selecionar por critérios o que seria protegido para permanecer inteiro. E o que ficasse fora desses critérios seria destruído. O que fica protegido é aquilo que seria exemplar para os brasileiros do seu passado. Entenderam a operação que estava sendo organizada? Você junta ideias de Brasil, ideias de qual deve ser o patrimônio, que dialogue com essas ideias e que você possa então oferecer para o povo. Olha, a partir de agora, isto aqui é parte do patrimônio nacional, pertence a você, porque você é brasileiro, você é brasileira. Então nós, como governo, vamos defender, vamos criar um órgão que vai proteger isto, não vai deixar destruir, vai estudar, vai organizar e vai explicar para o povo brasileiro, vai divulgar e vai pedir que o povo brasileiro proteja esse patrimônio. Foi assim, então, dentro da reorganização do governo do presidente Vargas, que surgiu um órgão chamado Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. SPHAN, SFAN, como a gente chama. Esta foi a origem do primeiro órgão, e até hoje o único órgão federal nacional do Brasil inteiro, cuja função inicial foi dizer o que era patrimônio para proteger, defender, salvaguardar, restaurar, se for o caso, e oferecer ao povo brasileiro como um elemento para que o povo se enxergasse nele e constituísse a sua identidade nacional. Vejam a força que isso tem. Para que você crie uma ideia em que o povo olha e se enxerga. E ao se enxergar, cria a sua identidade e, como eu sempre disse, a partir da identidade tenha determinados comportamentos. É aqui que nós vamos, então, a partir da nossa próxima aula, ver a legislação que foi criada para fazer esse órgão funcionar. E depois dele criado, tudo o que acabou acontecendo, que acabou derivando lá no final, num patrimônio em separado dos demais, que é chamado patrimônio arqueológico. E sobre ele, os arqueólogos e arqueólogas trabalham, estudam, operam, interagem, mexem, esculhambam, reviram. Tá? E aí há uma legislação que regula a forma de fazer tudo isso. Por quê? Porque é patrimônio de todos. Vamos seguir a partir daqui. Na nossa próxima aula nós vamos ter então a legislação e as leis mais importantes, mais centrais
e algumas portarias abaixo delas, né? A gente vai entender um pouquinho como funciona a organização das leis, para depois começar a mostrar essas leis e ver, né, quais ainda estão valendo e a implicação que elas têm para os arqueólogos e arqueólogas, ok? Até a nossa próxima aula, então. Até breve.